pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que se você entrou nesse vídeo, não foi por acaso. Deus, Ele quer te tocar, Ele quer falar com você através desse tema. O tema do vídeo de hoje é Resgate a sua identidade. Com o tema de hoje, Jesus quer nos fazer resgatar a nossa identidade, que muitas vezes é perdida longe dele. O que o Espírito Santo tem te falado e você não tem dado tanta importância. A primeira leitura que iremos meditar hoje está em João, capítulo 21, versículo 1 até o 19, que conta sobre Jesus e a pesca maravilhosa. Eu estou lendo na versão NVI. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntou: filhos, você tem algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Só para vocês entenderem, antes de prosseguirmos na leitura, voltemos lá em Lucas capítulo 5. Aliás, esse foi o primeiro capítulo que me inspirou, que Deus me tocou a começar a gravar vídeos sobre ele. Vou deixar o link na descrição para vocês. Lá conta sobre o chamado de Pedro. Jesus estava à beira do lago Genezaré, subiu em uma das barcas de Pedro e o pediu para se afastar um pouco da terra. E sentado na barca, Jesus ensinava multidões. Quando acabou, Jesus pediu a Pedro para avançar para as águas mais profundas e jogarem as redes para a pesca. E Pedro, inseguro, diz para Jesus que trabalharam a noite toda e não conseguiram pescar nada, mas que, firmado em sua palavra, iria jogar, iria tentar de novo. E eles pegam tantos peixes que as redes se arrebentam. E Jesus revela a Pedro o seu chamado. Agora ele não seria um pescador de peixes, mas um pescador de homens, de alma. Depois disso, Pedro seguiu a Jesus e se tornou um grande discípulo, um dos 12, né? Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, quando ele foi preso, Pedro o nega 3 vezes. Nega que seria o seu discípulo e que o conhecia. E Jesus já havia dito que antes que o galo cantasse no dia, Pedro negaria 3 vezes. E quando Pedro vê que se cumpriu o que Jesus tinha o alertado, ele chorou amargamente. Nesse cenário que eu estou lendo de João capítulo 21, como eu li, já era a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Continuando a leitura, João capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E lhe disse: Siga-me. Olha que interessante a maneira que Jesus nos educa. Ele pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, ou seja, a mesma quantidade de vezes que Pedro negou. Jesus já sabia do amor de Pedro por ele, mas mesmo assim quis que Pedro confirmasse isso. Nessa passagem do Evangelho de João, Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, e talvez por se sentir culpado, mal de ter traído a Jesus, não se considerava digno de seguir Jesus novamente. E se afasta, volta novamente para sua antiga realidade, antes de conhecer a Jesus e o seu chamado em sua vida. Volta a ser um pescador de peixes. Nós, muitas vezes, nos consideramos indignos do amor de Deus devido aos nossos pecados. E olha como Jesus age com ele, com muita misericórdia. E é assim que Jesus nos trata também. Jesus sabe que, assim como Pedro, somos falhos. Jesus reafirma a Pedro o seu chamado, a sua missão aqui na terra. Jesus não quer saber do seu passado. Ele quer saber como você está se posicionando agora diante disso e o quanto de importância você está dando para o seu chamado aqui na terra. Quando nós nos viramos para Jesus, encontraremos a nossa identidade. Ele sempre nos lembrará do nosso propósito. A confirmação disso está em João capítulo 21, que eu acabei de ler, quando Jesus relembra a Pedro do seu chamado: cuide e pastoreie as minhas ovelhas. Pedro voltou para a sua antiga vida de pescador. Tentou novamente pescar a noite inteira, mas não conseguiu ter sucesso. Até que Jesus aparece uma terceira vez para eles, depois de ressuscitado, na beira do mar, da praia, e pede aos discípulos para jogar as redes do lado direito do barco, e eles novamente custaram recolher as redes, porque estavam transbordando de peixes. Eu digo novamente porque Jesus já havia feito esse milagre quando ele revelou a Pedro o seu chamado. Isso nos ensina que, sem Jesus, nada conseguimos. Com ele, nós transbordamos. Se você come o pão que é Cristo, se você reconhece o que ele fez por você, morre para os desejos da carne e permanece nos desejos do Espírito, Jesus permanecerá em você e você nele. E nós viveremos para sempre, porque a morte não é o fim, mas a continuação de algo maior. Imagina você ser suprido por Jesus em tudo que você precisar na vida. Imagina você ter alguém para contar que já foi provado, que já passou por tudo isso que você está passando, menos no pecado. Ser entendido por alguém que compartilhou do mesmo que você e que não é insensível à sua dor. Jesus nos diz na Bíblia que nós faremos coisas muito maiores em seu nome. Isso é muito poderoso. Comece a profetizar boas palavras, bênçãos sobre a sua vida e a vida do próximo. Para Jesus nada é impossível. Em João capítulo 16, versículos 5 ao 16, fala sobre a obra do Espírito Santo. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por que falei essas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês.
mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu, e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco de tempo e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. João capítulo 16, versículo 20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Quando Jesus voltou para aquele que o enviou, para Deus, ele nos deixou um conselheiro que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus se refere aqui ao Espírito Santo, que todos nós temos dentro de nós, mas às vezes nós tentamos o silenciar para vivermos os nossos próprios desejos, esses desejos que são da carne, não do Espírito. A presença do Espírito Santo na vida das pessoas não acontece apenas para consolação e conforto. É por meio dele que nós teremos um entendimento a respeito do mundo e das realidades de pecado e morte que existem nele. E o mais importante, a comunidade assumirá como sua tarefa a denúncia dessas situações, indo até as raízes dela para desmascará-las. Para você que está longe de Deus, vivendo em pecado, e o Espírito Santo está gritando com você, está pesando no seu coração para voltar, volte. Não insista em silenciar a direção de Deus para você. Você não conseguirá viver em paz. Este é o Espírito da verdade, e até que você pare de viver na mentira, ele não te deixará em paz. Deus quer o melhor para você. Não sabote isso. Aprenda a ter o Espírito Santo como amigo, que ele te dará direcionamento, te revelará questões que te levarão a viver uma vida mais assertiva, de paz e de prosperidade espiritual. Pode ser que você está afastado de Jesus, mas Jesus não se afastou de você. Ele está esperando você se virar novamente a Ele. O Espírito Santo glorifica a Ele, porque recebe do que é de Jesus e torna conhecido a nós. O que o Espírito Santo tem te falado e você não tem dado importância. Escute essa história do carneirinho insatisfeito. Um carneirinho muito inteligente, mais indisciplinado, viu quanto sua lã era útil, beneficiando a muita gente, e sentiu-se mais importante que os outros animais. Revoltou-se contra a tosquia. Tosquiar é a ação de cortar a lã. Sou muito precioso, pensava. Não vou passar frio de tempos em tempos. Não quero mais ficar sem a minha linda lã. Assim pensava o carneiro, esquecido das ricas rações que o alimentavam, lembrando-se apenas de examinar os prejuízos que supunha sofrer. Muito triste, dirigiu-se ao Criador. Meu pai, não sou satisfeito com a minha pelagem. A tosquia é um tormento. Modifique-me, Senhor. O Criador, ouvindo-o, perguntou: O que queres que eu faça? Vaidosamente o carneirinho lhe respondeu: Quero que minha lã seja de ouro. Seu pedido foi satisfeito. O pequeno carneiro tornou-se todo de ouro.
Assim, o orgulhoso carneirinho se mostrou cheio de pelos preciosos. Várias pessoas o atacaram sem piedade, arrancando-lhe os pelos de ouro, deixando-o machucado. Infeliz, a lastimar-se, correu para o Todo-Poderoso e implorou: Pai, os saqueadores me roubaram. Mude novamente o que me cobre. Quero que minha lã seja de porcelana. E o carneirinho teve sua lã transformada em porcelana. Assim que apareceu na campina, uma enorme ventania quebrou-lhe os pelos, deixando enxagas. Muito aflito, foi ao Altíssimo e disse: Mude-me novamente, quero que minha lã seja de mel. A lã do carneirinho tornou-se de mel. Assim que se viu entre os companheiros, um enxame de marimbondos cobriu, sugando-lhe os pelos doces de mel e fazendo-o correr apavorado. O pobre carneirinho voltou ao Altíssimo e falou: Pai, ainda dessa vez não deu certo. Quero que minha lã seja como folhas de alface. Sendo atendido seu pedido, saiu mostrando-se alegre por ser diferente de seus companheiros. Quando passou pelos cavalos e burros, não conseguiu sorte melhor que nas vezes anteriores. Comeram-lhe as folhas e o deixaram muito ferido. Novamente o carneirinho foi em busca do Criador e disse-lhe entre lágrimas: Pai, não suporto mais, não quero ser superior aos meus irmãos. Quero voltar a ser o carneirinho que sempre fui. O Criador, penalizado, mas satisfeito com a transformação do carneirinho, sorriu e o fez voltar a ser o que era antes. E o carneirinho voltou a ter a lã branquinha e bonita, compreendendo que seus doces criadores eram seus amigos. Davam-lhe de comer e de beber e nunca o deixavam ferido. Feliz, o carneirinho juntou-se aos seus companheiros no vale, agora satisfeito por entender que Deus é sábio naquilo que faz. Um dos nossos maiores erros é achar que indo pelo caminho mais fácil, que tem uma realização, uma saciação imediata, estamos fazendo certo, que estamos contando vantagem em frente ao caminho mais longo e difícil. Pode ser que agora está sendo bom, fácil e proveitoso, mas uma hora vai dificultar, porque longe de Deus nós não temos paz, não conseguimos sobreviver. Pare de tentar correr atrás do que não te cabe, de tentar ser diferente, aparecer o tempo todo. Se você continuar assim, a única coisa que você estará alimentando é o seu vazio. Você só transbordará quando estiver em Cristo, quando conhecer o que Deus quer para a sua vida. O inimigo de Deus quer tirar a sua paz o tempo todo, te fazendo viver infeliz, focar no que apenas te entristece e te ilude para correr atrás da felicidade imediata, mas isso é uma ilusão. Tudo que vem fácil, vai fácil. Não é assim que Deus trabalha. Enquanto você não entender isso e aprender com isso, a vida será mais difícil para você. Devemos viver nessa terra com a esperança no céu. Você não nasceu apenas para existir nessa terra, mas para viver os grandes planos de Deus para a sua vida. Jesus, quando voltou ao céu, nos deu a missão de espalhar o Evangelho pelas nações e dar testemunho das grandes coisas que Ele tem feito por nós. Você quer ser grande, assim como o carneirinho tentou ser? Ouçamos o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28, a respeito disso. Ao contrário, quem de vocês quiser tornar-se grande, seja aquele que serve a vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, seja o servo de vocês. Assim o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida como resgate por muitos. Muitos de nós nos perdemos tentando nos tornarmos grandes, conseguir um lugar de destaque na sociedade, tentando conseguir uma prosperidade financeira rápida ou tentando achar uma felicidade longe de Deus. Mas isso pode ser até possível, mas por pouco tempo. Em Mateus capítulo 20, Jesus nos ensina a como iremos nos tornar grandes, que é servindo as pessoas, assim como Ele fez.
Você destacará quando estiver servindo, usando o seu propósito para abençoar as pessoas. Outras formas de conseguirem isso irão te frustrar. Pare de tentar preencher esse vazio que você tem em seu coração com coisas passageiras, com mentiras. Você só se sentirá completo quando estiver vivendo o que Deus tem para você, quando você encontrar a sua identidade em Cristo. Sem o direcionamento de Deus, produziremos obras vazias e com Deus, obras que transbordam nas pessoas e que revelam o propósito dele em nossa vida. Nós começaremos a colher frutos quando nós nos fidelizarmos com Deus. Precisamos estabelecer o que é essencial para a nossa vida. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 20, nos ensina a caminhar como filhos da luz. Portanto, tornem-se imitadores de Deus como filhos amados, e caminhem no amor, como também Cristo amou vocês e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de suave perfume. Relações ilegítimas e qualquer impureza ou avareza não sejam nem sequer pronunciadas entre vocês, como convém a santos. Nem conversa indecente e estúpida ou piada grosseira, que são inconvenientes, e sim ação de graça. Pois saibam que todo aquele que mantém relações ilegítimas, aquele que é impuro e aquele que é avarento, isso é, idólatra, esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém, com palavras vazias, engane a vocês, pois devido a essas coisas é que vem sobre os desobedientes a ira de Deus. Não se tornem cúmplices deles, de fato, antes vocês eram trevas, agora, porém, são a luz do Senhor. Caminhem como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Procurem descobrir o que é agradável ao Senhor, e não participem das obras estéreis das trevas, ao contrário, denunciem tais obras, porque é até vergonhoso dizer o que eles fazem às escondidas. Mas tudo que é denunciado torna-se manifesto pela luz. De fato, tudo que se torna manifesto é luz. E por isso se diz: acorde você que dorme, e levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Prestem muita atenção à maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, tirando o máximo proveito do tempo, já que os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas compreendam a vontade do Senhor. E não fiquem bêbados como o vinho, que leva à libertinagem. Ao contrário, busquem tornar-se repletos do Espírito. Entre vocês entoam salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando de coração ao Senhor. Sempre e por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos diz: conheço meus planos sobre vocês, são projetos de paz e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quando vocês me invocarem, rezarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei encontrar e mudarei a sorte de vocês. Não há por que viver em uma vida sem direção, na obstinação de seus desejos, que vão te levar à ruína, quando você tem uma promessa tão linda, igual a essa que Deus nos faz. O caminho com Deus não é maravilhoso a todo tempo, mas é necessário para que o melhor que Ele vê em você floresça. Deus te ama imensamente. Fabíola, o que eu tenho que fazer para me virar hoje para Deus? Se virar para Ele. Reconhecer o quão importante Ele é na sua vida. Reconhecer seu Filho Jesus que morreu para que você vivesse. Começar a buscar a Deus, orar, jejuar, frequentar ambientes onde a palavra de Deus é disseminada e se afastar de tudo que não condiz com seus ensinamentos. Fazendo isso, você sim começará a viver e a se sentir pertencente a algo, ao que Deus quer para você. Veja o privilégio que Deus nos concedeu.
viver na terra sabendo do céu, que é o que nos espera. O padre disse algo muito bonito na missa passada: sejamos o céu na vida das pessoas e não o inferno. Deus nos chama a sermos mais alegres. O que se apagou aí dentro de você? Acenda essa esperança em Cristo. Nós somos cristãos que devemos ter os olhos no céu e não nos problemas. Precisamos sorrir mais, sermos mais gratos. Precisamos acordar, virarmos para Deus para que o propósito dele reflita nas pessoas. Só Jesus pode nos trazer paz. Sem ele isso não é possível. Nós somos convidados por Deus a vivermos um novo processo. Então revise a sua lista de promessas que você fez no início do ano e busque correr atrás de realizá-las. Coloque como principal priorizar a Deus. Eu creio. Você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Se você tiver se sentido tocado em algum momento desse vídeo, curta e compartilhe para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Qual passagem meditada hoje te tocou mais? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.